Olá, bom dia pessoal do primeiro ano médio, tudo bem? Como foi o final de semana? Estamos de volta aqui para mais uma videoaula para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e a gente vai continuar fazendo aí a nossa revisão, tá? Pessoal, o que eu vou pedir para vocês é colocarem um ok, que assistiram o vídeo, tá? O último vídeo que eu soltei para vocês, que foi na sexta-feira, não tive muitos oks lá não. Então, por favor, né, coloca lá, de repente você até assistiu, mas não deixou o seu ok, estive aqui, professora, para que eu possa computar aí a sua participação, tá bom? É muito importante, tá? E vou pedir também a gentileza de quem tiver aí com um pseudônimo, né, eu não sei quem é você, e aí eu não tenho como colocar uma presença para você. Então, você pode, por favor, colocar para mim o seu nome, né, professora, põe o seu nome, estive aqui, tá? Porque alguns usam aí apelidos e tal, e eu não sei identificar quem é. Então, eu tô pedindo gentilmente para que vocês me ajudem a identificá-los, tá bom? Pessoas, a gente vai continuar a nossa revisão, que falamos na sexta-feira, a gente tava falando agora da pré-história, né, documentos históricos, que a gente falou bastante sobre isso, e eu espero que vocês tenham entendido, né, relembrado e gostado da aula. E a gente vai, então, no próximo passo, que é a pré-história em si, tá? Então, a pré-história, gente, ela vai de uma linha muito grande. O homem, ele passa a ser estudado, nós temos os primeiros registros, né, que a gente tem, é de 1.900.000 anos lá atrás, antes de Cristo, até 3.300 anos antes de Cristo, que é quando descobre-se a escrita. E a gente sabe que a partir do descobrimento da escrita em diante passa a ser história e não mais pré-história, tá certo? Então a pré-história, ela começa a ser estudada e ela vale aí como estudo a partir dos primeiros hominídeos, tá? O surgimento dos primeiros hominídeos até a descoberta da escrita, ok? E como que surgiu, então, o homem na face aqui do nosso planeta? Há diversas teorias, né? Poderia falar para vocês um monte, mas eu separei para vocês algumas. Uma delas é a teoria criacionista, o próprio nome já diz, da criação divina, né? Aquela história que nós já ouvimos, que Deus criou o homem à sua semelhança. Então, vocês podem encontrar isso também na Bíblia, que é o livro principal dos cristãos, né? Tem toda a história lá. Então, a partir dessa teoria, da teoria criacionista, o homem surgiu a partir do momento que Deus o fez em sua semelhança, parecido com ele, tá? Nós temos depois a teoria de Darwin, que vai acontecer lá em 1859, né? Qual era essa teoria? Da seleção natural. O que Darwin queria dizer? Bom, o homem apareceu e a própria natureza vai selecionando aquele que é mais forte, aquele que é apto a continuar e enfrentar a própria natureza. Então, vamos dar um exemplo. Aquele, por exemplo, que nasceu com alguma deficiência mental, a própria natureza já excluiria. Aquele, por exemplo, que nasceu com uma deficiência de membros, né, ou sem um bracinho, uma perna, a própria natureza excluiria. Então, ficaria somente as pessoas que conseguissem sobreviver. Seria uma seleção própria da natureza, né? Os mais fortes continuariam, o resto, a própria natureza ia dando um jeito de excluir, tá? Mas essa teoria de Darwin, ela cai, né? Ela deixa ela perde a sua credibilidade quando acontecem aí os estudos da genética. Então, vejam, gente, tem 1 milhão, né, de teorias, de defesas, e vários leques aí se abrem para entender como o homem surgiu na face da Terra, tudo bem? Eu separei aqui para vocês as fases, né, do homem na Terra. Então, a primeira é o Homo habilis. O próprio nome já diz, vem de habilidade. O homem, gente, é o único que tem a mão, né, em forma de pinça, tá? Então, por exemplo, ó, eu consigo pegar, né? Se você pegar, por exemplo, o cachorro, o gato, eles não têm essa possibilidade. O dedão, né, esse aqui, esqueci o nome dele, polegar. O polegar, ele não tem essa aptidão, o nosso sim. Então, essa habilidade de carregar, pegar a coisa com a mão,
facilitou bastante o homem criar as suas primeiras ferramentas, ainda muito rudimentar, mas ele conseguiu a partir de então entender que a sua mão, o seu polegar é apto para carregar, certo? Depois do Homo habilis a gente vai ter o Homo erectus, como o próprio nome já diz, ele começa a ter uma postura, né? Ele começa a caminhar aí certinho com os pés apenas. O homem, né, no início, ele utilizava dos seus braços para um apoio, né? Depois, nesta evolução já, a partir do momento que ele passa a ficar em pé, ereto, ele consegue caminhar mais retinho, com apenas os dois pés, passando, né, a não precisar mais da ajuda das suas mãos e dos seus braços. Depois a gente vê aí o aparecimento do Homo sapiens, que o nome já diz, vem de sabedoria, né? O homem começa a raciocinar, a pensar, a desenvolver este lado. E depois o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem, apesar já de ter essa sabedoria, ele tem também uma inteligência, né? Aguçada um pouco mais, ele já começa a produzir cultura, certo? Dentro do período da pré-história, a gente vai dividir ele em dois, paleolítico e neolítico. O paleolítico, ele vai de 10.000 anos até 3.300 anos antes de Cristo. Então, é essa faixa que a gente entende como paleolítico. Um período muito mais rudimentar, né? O homem está em evolução, mas isso demorou muito tempo, mas ele começa a evoluir daí. Eu separei para vocês alguns tópicos importantes deste momento. Um deles é: o homem era coletor, né? Ele era nômade, então acabava a comida ali, ele pegava o seu bando, saía em busca de mais comida. Então o homem era coletor, caçador, não tinha ideia de plantar e colher, tá? Um outro ponto que eu coloquei, que eles viviam em cavernas, como a gente já descobriu. Lembrando a vocês que daquela época a terra era mais gelada, né? Então eles passavam a maior parte aí enfiados lá dentro da caverna para poder sobreviver. É o momento também em que ele domina o fogo, tá? E a roda. Mas o paleolítico, gente, ele é considerado um período onde a natureza domina o homem ainda. A natureza ainda dá conta de dominar o homem. Já no período neolítico, né? O homem, ele começa, né, a entender a agricultura, tá? Então, o homem começa a desenvolver a agricultura, ele começa a saber que aquela sementinha que ele caiu no chão, ele viu a plantinha crescer, e, gente, isso se atribui às mulheres, tá, meninas? Esta observação, ela é feminina, porque os homens saíam para caçar e pescar, e as mulheres que lidavam ali com a fruta, ou comiam a laranja, enfim, qualquer fruta que tivesse uma semente, elas jogavam, e ao longo de muitos anos elas começaram a perceber que aquela sementinha dava uma árvore igualzinha à daquela que ela tinha pego aquele fruto. Então foi uma observação aí feminina, parabéns aí pra gente, certo? Uma outra coisa que aconteceu no Neolítico é o calendário, descobrimento do calendário, e isso não apenas por uma civilização, por várias, a gente tem vários registros, né? Da ideia de gerir o tempo, de administrar o tempo, de organizar-se no tempo, daí a ideia do calendário, certo? Cerâmica, o homem começou a produzir cerâmica até para poder guardar os grãos, guardar tudo aquilo que ele já produzia, né? Neste momento, o homem passa a ser sedentário. A partir do momento que o homem descobre a agricultura, ele passa a ser sedentário, ele não precisa mais caminhar em busca de alimento, ele aprendeu a plantar e colher. Então, o homem agora faz ali o seu sítio, monta ali a sua vilazinha, né? Ele começa a ter ideia já de comunidade, ele começa então a viver no mesmo espaço, sem precisar ser nômade como ele era lá